Olá, pessoal. Ó, vou chamar a Grazi. Ó, já estou vendo algumas pessoas conhecidas. Pronto. Grazi, já te chamei. Ixi, deixa eu virar a Boa mesa. Ninguém noite. precisa ver o meu Boa arranjo, noite. na verdade. Tudo Boa bem, dona Grazi? noite. É um prazer Tudo bem, estar meu aqui amor? contigo. Prazer é todo meu, né, amiga? Você é luz, você é brilho, e nada melhor do que estar essa terça-feira à noite com você e com todas essas pessoas queridas que já estão entrando na live, que tenho certeza que ainda vão entrar muito Com mais, né? Então é certeza. só alegria no coração. E vai ficar gravada essa live também para quem quiser assistir depois de novo, né? Então, Grazi, a gente escolheu um tema. A gente sempre faz live juntas, né? Eu acho que assim, normalmente é sempre um sucesso, mas a gente hoje escolheu um tema muito importante, que é a ansiedade, né? Eu acho que realmente, pelos últimos anos que a gente viveu, é um tema extremamente importante. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha, sobre o que é ansiedade. Eu acho que assim, a gente vai começar falando sobre o que é ansiedade para a gente começar a ajustar essa linha na cabeça do pessoal. Com certeza. Boa noite, Isa. Obrigada mais uma vez pelo convite. E assim, eu acho que a doença do século, né, amiga, é a ansiedade, né? Depois do Covid, com o Covid, tudo mudou, tudo se transformou e não tem como a gente simplesmente não falar sobre a ansiedade, não trazer clareza para as pessoas, né? O que que eu estou sentindo? O que que é isso que eu estou vivenciando? Se a gente parar para analisar, o que que aconteceu, né, no primeiro momento, né, do Covid, né, vamos colocar. Sim, Do nada, olha, é uma doença contagiosa, você precisa se prevenir, se cuidar, usar máscara, ter todos os cuidados de higiene, tá em casa, você não pode higienizar conviver com as pessoas, isso, né? Isolar. higienizar tudo e ficar em isolamento. Então, o que que aconteceu ali? Houve o quê? Uma mudança repentina na forma como elas interagem, na forma como elas trocam opiniões e afeto com as pessoas. Muitas pessoas passaram a não ver os entes queridos e Sim, fora que milhares de pessoas morreram. Então, o medo da morte, ele estava altíssimo. O sim. que que isso gerou nas Coisas, pessoas? A gente está coisas falando que a gente disso. nunca tinha vivenciado antes, né? Porque a Exatamente. nossa sociedade, ela não tinha vivido nada parecido ainda, né? Então a gente não tinha nenhum preparo emocional para saber que resposta que a gente ia sentir com aquela informação toda que a gente estava vendo, né? Exatamente. Então, assim, houve aquele baque emocional, caramba, e agora, né? Você passa a pensar sobre valores, sobre o que realmente é importante na sua vida, sobre relações, sobre trabalho, e tudo foi mudando. E aí, nós estamos falando de ansiedade, né? O que que é ansiedade? A ansiedade, ela caminha juntinho com o medo, né? Elas caminham juntas, é considerada algo normal, natural e que nos Sim, protege contra os perigos e situações de sim. mudanças, Isso é né? importante dizer. Isso é importante dizer, porque todos nós vamos ter ansiedade de uma forma até saudável, em alguns momentos, como proteção, até sobre um sentimento que você não quer se abrir tanto, você pode ter uma sensação de ansiedade, uma prova, algo natural no teu dia a dia. Mas quando que isso pode virar um problema? Eu acho que é esse sentido que a gente tem que pensar, né? Também. Peraí, gente.
Minha internet deu zica aqui. Vocês estão me vendo? Estou aqui e Não, estou. pode. Tá, Então, tudo bem. o que que acontece? Exatamente isso. A ansiedade é um processo natural que está associado com medo, medo do novo, do desconhecido, é uma preocupação excessiva com o futuro, né? Aonde entra a patologia? É quando esse medo ele vira patológico. É quando você deixa de fazer suas coisas normalmente. Ou seja, sair, conviver com o outro, ter um trabalho saudável, onde você tem prazer de ir. De repente, a sua vida começa, o teu medo, o teu pavor, ele é tão grande que você paralisa. Você não quer interagir com as outras Sim, pessoas, você não quer sair de casa, você não quer fazer nada, porque você tem medo da morte, por causa dos sintomas que estão associados a essa patologia, que é a sim. sudorese, né, que é a palpitação, né, o coraçãozinho fica Aumento, o disparado. próprio aumento da frequência cardíaca e muitas vezes o cansaço, E né? O cansaço uma também é um coisa muito sintoma que as pessoas importante, não pensam, né? né? O que que acontece? As pessoas acham que ansiedade é só isso, né? É aquela sensação de morte, onde dá dores no peito, dá esse aumento da frequência cardíaca, a sudorese, a mão trêmula, a mão gelada. Só que também tem o quê? As dores musculares, tem as Sim, o dores cansaço de e estômago, o zumbido de cansaço ouvido, excessivo, alterações no ouvido, zumbido de ouvido. alterações no sono, alterações na comida, A né? Nos alimentação, distúrbios alimentares. Então, sim, às vezes, as pessoas geralmente ansiosas também está muito associado com aquela perfeição, com aquele controle. Elas querem ter tudo controladinho, porque se algo não sair como elas planejaram, elas não sabem sim. lidar com o novo, com o O desconhecido. Isso inesperado, né? gera uma sensação de angústia. Então, também está associado a isso, onde as pessoas, por não saberem lidar com essas situações novas que aparecem no meio do dia, acabam ruminando uma série de pensamentos catastróficos, de morte, de Sim. contaminação, de que não vai dar conta, que nada vai dar certo, e acabam muitas vezes, né, Isadora, que você deve perceber isso no consultório, acaba comendo compulsivamente, para poder o Sim. quê? Para poder tirar esse vazio da alma e do coração, Exato. né? É o meio de preencher aquela Sim, carência, aquela angústia pela satisfação imediata, que que é é a o prazer, alimentação. que Você é o podia falar um prazer com a pouquinho disso? comida. Então, eu acho que é muito bom a gente linkar isso, porque muitas vezes a pessoa está tão ansiosa, onde ela não consegue olhar em volta de uma forma mais adequada. E aí ela busca esse refúgio. A comida é um refúgio rápido. Ela dá uma sensação de prazer imediata e que momentaneamente vai deixar aquela pessoa melhor. Ela vai comer alguma coisa, normalmente algum doce, algum carboidrato, e ela vai falar: nossa, estou me sentindo um pouco melhor. E aí ela acaba usando isso como recurso diversas vezes para continuar se sentindo melhor, mesmo que ela ainda não saiba lidar com os outros problemas. Mas momentaneamente ela se sente bem, então ela quer repetir aquela sensação. Isso pode gerar um problema de transtorno, como a compulsão alimentar. Mas também existem algumas pessoas que param de comer com a ansiedade. Então, na verdade, é muito individual a maneira com que você vai lidar com a ansiedade. Mas, por exemplo, existem alguns alimentos que a gente pode dizer com propriedade que é o sódio, o açúcar em Uhum. excesso e os alimentos industrializados, eles vão deprimir o nosso sistema imunológico. Então, eles vão favorecer com que a ansiedade ela tem um ambiente ali farto Favorável. para continuar crescendo e diminuindo os hormônios do bem-estar e de prazer. A serotonina, por exemplo. Então, é uma questão que começa inicialmente com a nossa dificuldade de lidar com o nosso momento, de lidar com os nossos medos, mas isso pode virando aos poucos realmente físico, realmente patológico. E às vezes uma mudança de um hormônio, ele pode alterar a produção de outros hormônios, de uma forma que a gente não consiga controlar sem ajuda. Então, o objetivo da gente fazer a nossa live hoje é mostrar que isso é muito comum,
que todo mundo pode ter algum momento de ansiedade, só que quando isso virar algo patológico, onde você não consiga mais controlar, você precisa pedir ajuda. Então, eu acho que é importante a gente entender até onde a gente pode ir sozinho e até onde a gente vai precisar de uma ajuda profissional. Seja com um nutricionista, seja com um psicólogo, seja com o teu clínico, conversar com alguém para entender se o que você está passando é algo que vai ser resolvido ou se é algo que você precisa solucionar com uma ajuda profissional. Então, é muito importante verbalizar as nossas dificuldades, porque só assim a gente também encontra a solução, né, Grazi? Exatamente. O que eu percebo? As pessoas têm tanto medo de falar sobre o que elas sentem, do que elas pensam, que elas vão guardando, vão se isolando. Aí tem um comportamento altamente irritadiço, mudança de humor. A pessoa não sabe lidar mais com o outro, porque o nível de cansaço, de estresse, está tão alto por causa dessa ansiedade patológica que está jogando na corrente sanguínea dela uma série de hormônios, e principalmente o cortisol, que vai detonando uma série, né, já vai gerando uma série de outros problemas de saúde, que ela não consegue falar, ela acha que ela está louca, né? O psicólogo, graças a Deus, tem melhorado essa visão, né? Eu faço terapia, eu estou buscando análise, né? Eu estou buscando me autoconhecer, me aceitar, me amar, né? As pessoas ainda têm um pouco de preconceito, de tabu. Eu vou no psicólogo para quê? Porque eu vou falar o que ela vai poder me ajudar. E não, gente. Todo mundo passa por momentos difíceis, por momentos de luto, por momentos de dificuldade. E aí que entra o psicólogo, né? É para justamente trabalhar por que o novo é tão difícil para aquela pessoa, por que a vida dela tem que ser altamente controlada, né? O ansioso, geralmente, ele é altamente controladinho, ele se cobra demais, ele se exige demais, e com isso ele não relaxa, ele fica sob atenção o tempo todo. E como os sintomas eles são tão fortes, o que ele faz? Ele prefere nem interagir com ninguém. Ah, meu Deus, a minha família vai vir aqui em casa. Não, porque eu não sei o que pode acontecer de errado, que eles não vão gostar, que eu não vou ser aceita, que eu não vou ser amada. Então, eles preferem se isolar do mundo, acabam não conseguindo interagir, né? Tem pessoas que têm essa fobia social, que têm medo danado de sair de casa, de interagir com outras pessoas, de ir em lugares onde tem outras pessoas. Isso tudo está associado justamente com controle, né, com essa ansiedade, com esse medo de realmente lidar com o novo, o desconhecido, né? É como assim, a pessoa, ela está jogando na corrente sanguínea dela, ela está com os pensamentos invasores tão negativos, de que tudo vai dar errado, que nada dá certo para ela, de que ela vai morrer, de que ela é péssima. E aí o que acontece? Esses pensamentos, eles vão tomando uma forma que eles viram pessoas, né? Até eu brinco, gente. Né? Os seus pensamentos não vão botar força para ele. Ele não é ninguém, né? Vamos ignorá-lo, vamos combatê-los. E aí eles vai ganhando uma força que a pessoa vai perdendo a própria identidade. É um medo tão grande que as pessoas deixam de trabalhar, casamentos acabam, relacionamento acaba afastando. Por quê? Porque a pessoa não consegue interagir. Primeiro que ela está cansada, ela está esgotada, ela tem medo de tudo. Difícil. Além de tudo, é muito difícil conviver socialmente porque ela está o tempo todo controlando, tentando controlar as atitudes e as coisas que acontecem em volta. Então, realmente é exaustivo. Isso é cansativo. Exatamente. É muito. E assim, gente, a maioria das pessoas que eu atendo que sofrem dessa ansiedade patológica é um esforço tão grande para elas se manter, até para elas irem na terapia, tão grande, gente, que não é brincadeira, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito respeito quando alguém passa por algum problema, algum transtorno mental. A maioria das pessoas acha assim, tá querendo aparecer lá, ó. Tá louca para se aparecer. Tá querendo chamar atenção. E não é, gente. A gente tem que ter muito respeito pela dor, pelo sofrimento e pelo momento do outro. Nem todos os momentos são iguais.
né? Nós percebemos através de estudos, né, Isa, Sim, que o próprio Covid desencadeou também, né, sim, devido a algumas sequelas cerebrais, a ansiedade, a sim, depressão, o transtorno de estresse pós-traumático. Por quê? Pessoas tiveram Covid, pessoas ficaram internadas, sim. pessoas viram a morte de frente e ali a vida muda, né? Sim, e Meu o Deus, o próprio que que eu vírus, sou? e o Quem eu próprio sou? O que vírus, que eu ele atua quero? no sistema nervoso central, né, Grazi? Ele é um Exatamente. vírus extremamente oportunista. Então, ele tem uma ação no sistema nervoso central que, em algumas pessoas, geraram distúrbios, sim. Não só de ansiedade, como depressão, como outros transtornos. Então, a gente ainda tem muitos estudos novos mostrando que esse pós-Covid, a gente está vivendo, não vamos considerar durante pós-Covid, mas a gente está convivendo ainda com sequelas e informações Sim. que a gente ainda não domina propriamente, mas que a gente tem que aprender a verbalizar para poder tratar a população. Então, uma coisa que eu posso te dizer durante esse meu período de atendimento clínico é que grande parte dos meus pacientes tiveram algum problema de algum episódio de ansiedade ou o uso de alguma medicação ou algum período difícil por conta do Covid, relacionado com ele, ou com o familiar, ou com o trabalho. Então, é muito comum que a gente esteja vivendo nesse momento de uma recuperação de quem nós somos, do que a gente quer para a vida, do que a gente vai fazer daqui para frente, de como lidar com as doenças. Então, a gente está reaprendendo a nos enxergar. Então, eu acho que olhar para a questão da ansiedade é muito importante para a gente ver que caminho a gente vai traçar e se esse caminho precisa de ajuda ou não. Exatamente, Isa. Assim, eu não preciso nem dizer, né, como a demanda por Sim, um aumentou, psicólogo né? aumentou na pandemia, né? Nossa, foi muita gente, né? Muitas pessoas, Sim, mas eu já atendi alguns pacientes que já sofriam com essa ansiedade patológica, né? E é um trabalho exaustivo, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar também, Isa, do quanto é importante a pessoa respeitar esse momento dela, né? sim, Quantas pessoas que sofrem por essa ansiedade patológica e querem morrer, e sim. têm pensamentos suicidas, né? Que não se respeita, que acha que a vida não vai sair desse ciclo vicioso. Então, calma, né? Eu sempre brinco com meus pacientes dizendo, você não é uma ansiedade. Você é fulano de tal. Tenha cuidado, tenha carinho por você. É Sim. vivenciar um dia de cada vez. Nem todos os dias são bons. Às vezes o nosso dia começa ok, no meio do dia o dia vira, né? E aí a gente Sim. precisa ter essa percepção, precisa ter esse autoconhecimento para saber qual é o nosso medo. O que está me gerando tanto medo? A gente sabe que o medo e a ansiedade tem a ver com, né, com essa proteção, né, de sobrevivência, de situações de perigo. Mas por que que isso chegou a um ponto de eu não saber lidar com o meu medo, de eu ter tanto pavor? O que está gerando? Qual é esse gatilho? É o gatilho fora, né? Do lado de fora, pela pandemia, pelo que eu estou vendo, né? Nas redes sociais. A gente sabe muito bem que as redes sociais, em Sim. alguns momentos, são maravilhosas, como a gente está aqui, proporcionando esse Sim. momento tão legal para as pessoas, de conhecimento, né? De orientação, de dicas, né? Que nós vamos ao longo da nossa live, mas também tem muitas coisas que não são bacanas. Sim. E isso faz as pessoas potencializar esse quadro tão negativo de insegurança, Com de certeza. angústia, de medo, É porque né? Então, você o está que esse disponível o medo... tempo todo e vendo informação a cada segundo. Isso, Você simplesmente, você não para. Então, se você não parar, se você não tiver consciência de não, eu vou fazer outra coisa com o meu tempo, você pode passar o dia inteiro só passando o oi, só dedinho. passando o dedinho, né? E a gente vai ver que isso só vai piorar o quadro. Porque aí a pessoa acaba dando mais fomento àquela situação. Agora, E uma Grazi, coisa... Ah, eu queria te perguntar uma coisa. Eu acho que é uma coisa que muita gente aí em casa vai ter essa dúvida. E o que você acha que seria o primeiro passo
Por exemplo, uma pessoa que ela hoje está assistindo a gente, vai assistir a gente, e ela sofre com essa ansiedade patológica. Qual seria o primeiro passo? O que eu posso fazer em primeiro momento para começar a me cuidar? Para começar a procurar ajuda? Qual seria o primeiro passo? Assim, o primeiro passo seria você buscar ajuda psicológica, né? Você ir no médico, você ir no psiquiatra, você ir no psicólogo, mas em casa, mas as pessoas, meu Deus, falou de psiquiatra, ai meu Deus, eu tô louca mesmo. Não, gente, não tenha medo, né? Tem situações, Isa, que é necessário, eu preciso Sim, dizer aqui, que é necessário tomar medicação. sim, Ah, mas eu não quero tomar uma medicação de tarja vermelha, nem de tarja preta. Tudo bem, existem formas também naturais para a gente trabalhar, né? Eu também sou terapeuta floral, eu sou sim, acupunturista, né? Existem milhões, né, de remédio como o Calmã, né? Como sim, outras formas que a gente tem como combater isso. Mas sim, tem casos onde a pessoa não está conseguindo levantar da cama, né? sim. Porque a gente sabe que às vezes, né, Isa, a ansiedade, a depressão, às vezes elas caminham Caminho juntas junto. também, Sim, né? sim, Porque tá um grau tão patológico, a pessoa realmente não consegue fazer nada. E sim. aí eu não posso dizer para esse paciente que ele precisa de uma medicação mais forte, né? Tem paciente que pira. Então, nesse primeiro momento, eu acho que a pessoa precisa identificar esses Sim, sintomas. Caramba, nossa, realmente eu tô tendo isso tudo, né? Fora os sintomas básicos, né, que eu relatei, mas as outras questões eu também tô tendo. Eu vivo com a minha mãozinha gelada, eu não durmo bem, eu não me alimento bem, eu mudo de humor o tempo todo, eu tô com pensamentos altamente negativos. O que que uhum, eu vou fazer? Eu vou buscar ajuda. Eu sim, vou comentar isso com alguém, né? Como é importante a gente ter pessoas ao nosso convívio com que a gente certeza. pode contar e confiar. Então, eu vou falar para alguém próximo a mim. Eu vou contar para essa pessoa, olha, eu assisti uma live e eu estou percebendo que eu estou Sim, assim. Você tem alguém para poder me indicar? Você pode ir comigo? Porque eu estou com medo. Porque essas pessoas, dependendo do caso, têm uma dificuldade muito grande de sair de casa. sim, Porque sim, não gosta de ver multidões e ver muita gente. Então, elas preferem o quê? Ficar em casa. sim. Porque está na zona de conforto também, né? Uhum. E aí precisa pedir essa ajuda, né? Ter essas pessoas de convívio, de confiança, para poder falar, cara, olha, identifiquei, mas eu tenho medo, eu tô com medo de sair de casa, que é normal. E aí buscar, assim, né, uma avaliação, ver como é que vai ser esse processo terapêutico, né? Mas existem coisas, né, Isadora, que a gente pode fazer em casa. Sim, Mas quando você identifica, a primeira coisa é você buscar uma ajuda de um profissional. Né? com Eu acho que as certeza. dicas é para quando você já identifica, Quando você já está já está fazendo um em tratamento, tratamento, com né? certeza. E aí você Então, vai ter pessoal, dicas que vai te ajudar, né? isso. Então, pessoal, porque a gente está falando aqui, a gente daqui a pouco vai começar a falar de dicas práticas de comportamento, dica de alimento, mas enquanto você ainda não tem um tratamento, essas dicas, elas não são inválidas, mas elas não te ajudam plenamente. Elas são para quem já está com o tratamento em andamento, tá? É muito importante que a gente frise isso. Sim. Outra coisa que eu pensei recentemente que normal, por quê? Isso eu não sei se você sabe me responder, mas muitas pacientes me relataram que, por exemplo, uma crise de ansiedade, a pessoa teve uma primeira crise de ansiedade. A pessoa nunca tinha tido, teoricamente, uma crise tão forte e teve uma crise de ansiedade ou no carro, dirigindo, ou teve uma crise de ansiedade na academia, ou teve uma crise de ansiedade no supermercado. Por que normalmente que a crise de ansiedade acontece normalmente nesses momentos? Então, uma das coisas que eu também já observei isso é que tem momentos, o que que acontece? Por exemplo, eu estou na academia. Automaticamente, eu estou liberando uma quantidade muito grande de hormônio na minha corrente sanguínea. Automaticamente vai dar aquilo, e conforme você vai fazendo atividades, às vezes do nada, até pelo processo do hormônio do cortisol, e às vezes a forma como você já está vivenciando a sua vida, o que que acontece? Em momentos esporádicos, o teu coração ele pode acelerar e dar essa crise.
Não necessariamente que naquele momento ali no supermercado, que eu estou vendo algo gostosíssimo para poder comer, e eu estou tendo uma crise de ansiedade. Isso é porque o teu próprio corpo acaba liberando essa liberação forte de hormônios e acaba dando todos esses sintomas que acabam gerando uma crise de ansiedade. No primeiro momento, o que a pessoa faz? Vou para o hospital, eu estou morrendo, eu estou tendo um infarto, acabou o mundo, acabou o mundo. E vai para o hospital, faz uma série de exames, e aí o médico vem com aquela notícia: olha, não é nada físico, é psicológico. E alguns pacientes, assim, levam, ai, que bom, né? E vão buscar numa boa ajuda psicológica, e outros falam assim, bobagem, cara, nunca tive, vou deixar rolar, não vou dar importância para isso, porque tem pessoas que têm uma dificuldade de olhar para si mesmo, Sim. e a terapia é olhar para si, é olhar para os seus medos, para a sua escuridão, para os seus traumas, para os seus ciclos viciosos, é olhar para as suas crenças que limitam a tua vida, e aí é muito mais fácil culpar a vizinha, a mãe, a tia, o irmão, o marido, o namorado. É muito mais fácil do que olhar e falar, caramba, eu estou errando. Porque a ansiedade, né, eu encaro às vezes ela patológica como uma autodestruição, Sim, né? sim, Se sim. você parar para analisar, é uma autodestruição, né? Você está ali, você é uma pessoa incrível, né? Porque todos nós somos incríveis, todos nós temos qualidades maravilhosas, temos defeitos, óbvio, mas você está ali com pensamentos negativos, você está se boicotando, você está se auto-sabotando, você está se botando para baixo, você não dorme bem. Por quê? Porque você tem que estar no controle, porque tua vida tem que ser dentro daquele quadrado. Desculpa, meu bem, a vida não é dentro do quadrado. Não, Está muito não. além disso. Não adianta que tudo que você programou não vai ser igual. Nem Então, perto, o né? A jeito maioria das vezes, nem perto. é aceitar a realidade. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Não, eu tenho. E aí começam a desencadear também processo de toque, né? Sim, Do transtorno obsessivo compulsivo, né? Que é o meio de não entrar em contato com a própria angústia. Então, eu prefiro limpar a casa 1000 vezes por dia, passar pano 10 vezes, do que encarar a minha angústia. Cara, o que que não está legal aqui dentro? O que que não está mais satisfatório? O que que não me faz feliz? Né? E aí você vai criando, né, sim. uma série de transtornos mentais, porque você tem uma dificuldade de se autoconhecer, né? É difícil. Como é que eu vou me expor para aquela menina ali? Eu nem conheço ela. Eu falo da minha vida. Vai me falar, vai ser super bacana, entendeu? Brincadeira, mas é um processo doloroso, né? Sim, E sim, você que me conhece há muito tempo, e a gente tem até uma parceria profissional, né, Isa? sim, Você sabe o quanto eu respeito, né? Cada um que entra com ali certeza. dentro, né? Eu Com trato meu certeza. paciente com tanto carinho, com tanto respeito, que a maioria deles fala assim: ai, tô louca para acabar esse tratamento para você ser minha amiga. É muito barato. E com você é a Verdade. mesma coisa, né, Ah, Ilza? eu acho assim, porque é muito importante a gente, de uma forma positiva, a gente se intromete na vida das pessoas, né? É, eu Sim, o tempo acredito que todo. sempre, no meu caso, eu me intrometo na geladeira das pessoas. Eu vou tentar pegar justamente. Às vezes chega um paciente que não me conhece, que eu não conheço ainda, e começa a me relatar várias questões da rotina, onde eu já identifico a ansiedade. Por quê? Pelo É. comportamento alimentar. Então, quando a gente começa a conversar e eu começo a avaliar que esse paciente ele tem um comportamento alimentar muito alterado, principalmente determinado horário do dia que está relacionado com a produção do cortisol, determinado tipo de alimento. Então ele acaba tendo aquela vontade absurda de comer 5 da tarde e sempre muito carboidrato, muito doce e acaba não se sentindo satisfeito e chega à noite quer comer às vezes tudo que tem pela casa à noite é arrastado para o prato, né? Então, Luísa, deixa eu fazer uma pergunta. E aquelas pessoas que sofrem de ansiedade, que dormem, acordam de madrugada e comem, inclusive, alimentos frios, como comida? isso realmente
acontece, isso acontece. Acontece, né? Eu tenho pacientes que me relatam isso. Sim. Como é que seria, assim, como é que você encara, né, a ansiedade, que a ansiedade está muito associada ao seu trabalho? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, disso para a gente, né? Como é que é esse preparo, como é que você identifica dos horários, você é flexível, Sim. você não é flexível, né, Então, nessa dieta? Como é que é? Fala um pouquinho com a então, gente. primeira coisa, Grazi, a gente primeiro, é óbvio que eu sempre vou respeitar o meu paciente. Então, sempre eu começo a abordagem conhecendo o hábito que ele já tem e tentando avaliar o que a gente pode modificar de uma forma sem ser agressiva, porque o melhor momento de mudança é o que é possível para o paciente. Se ele tem um comportamento repetitivo, há 6 meses, ele tem o hábito de todos os dias comer uma determinada quantidade, determinado tipo de alimento, não adianta eu falar para ele, ó, você está proibido de comer esse alimento, você não pode comer, porque isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Então, primeira coisa é eu entender o que aquele paciente está vivenciando e o porquê que ele come. Então, isso é uma coisa que eu também me intrometo. Eu quero entender o porquê que ele come. Então, eu trabalho muito diretamente com a psicologia nesse sentido. Quando eu percebo que o paciente está comendo por ansiedade, por depressão, por compulsão, por N motivos, eu encaminho para uma colega para a gente avaliar junto a melhor abordagem, tá? Mas, no geral, a minha recomendação é que esse paciente tente fazer escolhas melhores. Então, qual é o objetivo? Ter alimentos mais saudáveis. Então, se esse paciente tem o hábito de acordar de madrugada e comer uma pizza que tinha na geladeira, se ele acordar na semana seguinte e ele comer frango com cenoura e abóbora, vai ser melhor do que ele ter comido a pizza. Então, a primeira coisa é ter acesso a alimento melhor, é ter acesso a alimento saudável. Mesmo que a pessoa coma, isso não vai fazer tão mal do que com a gordura saturada, do que o excesso de carboidrato, por exemplo. Então, eu começo tentando mudar o tipo de alimento que esse paciente come nesse horário compulsivo. Então, eu sempre vou preferir fruta. Então, se o paciente vai acordar de madrugada, ou fruta, ou um copo de leite, ou um copo de iogurte, ou uma fatia de queijo, evitar o carboidrato, evitar o doce e evitar alimento processado nesse horário. Então, é melhor ele comer 3, 4 fatias de melancia do que ele comer um salgado ou algum resto de fast food que tenha sobrado. Então, acho que o principal é o acesso ao alimento. Então, eu sempre trabalho muito com a compra. Principalmente no paciente ansioso, eu trabalho a compra. Então, por exemplo, se esse paciente ele vai no mercado e compra um pacote de paçoca. Ele tem ali 50 paçocas. Se ele estiver ansioso, o que ele vai fazer? Ele vai comer 4, 10, tudo, né? Tudo. No momento de ansiedade ou de compulsão, ele pode simplesmente comer tudo. Então, o que eu recomendo? Não compre pacotes grandes. Então, o ideal é que ele tenha uma porção controlada. Você sente muita ansiedade, principalmente à noite, tem alguns alimentos que ajudam. Semente de abóbora é uma boa alternativa. Nós temos frutas cítricas como melão, melancia, kiwi, abacaxi. São frutas com baixíssimo grau de caloria e que podem ajudar no controle da ansiedade, tá? Então, é uma boa alternativa para você ter. O próprio chocolate amargo. O chocolate, ele pode ser um recurso, mas você vai tentar comer um pedacinho pequenininho. Então, você não vai comprar aquela barra gigante. Você vai ter aquelas barrinhas pequenininhas da Brasil Cacau, da Cacau Show, sabe aquelas pequenininhas? Você vai ter, compra 3, tem em casa. No momento de ansiedade, você vai lá e come. Se precisar, você vai comer até as 3, mas você não vai comer uma barra gigante, né? Muito, sim. Você percebe, Isa, que, por exemplo, as pessoas têm medo de falar, olha, eu sofro de ansiedade, e aí você acaba não colocando esses alimentos na própria rotina alimentar,
E acabam comendo, e acabam engordando e não tem resultado nenhum. Sim. Então, como é importante jogar limpo, falar, olha, eu tenho dificuldade, eu preciso comer esse chocolate, mesmo que seja 2 quadradinhos. Por isso Mas que coloca ele conversa, na dieta, né? por isso que conversa é muito importante. Sim. Às vezes não acontece na primeira consulta, porque às vezes o paciente não se sente confortável em se abrir dessa forma. Às vezes demora uma ou até 2 consultas para o paciente conseguir verbalizar, olha, sexta-feira à noite ou todo dia depois das 5 horas eu tenho muita fome, eu tenho vontade de comer, eu como um monte de pipoca, mais chocolate. Eu não estou ali para julgar o paciente, eu estou ali para ajudar o paciente. Mas eu só vou ajudar verdadeiramente alguém se eu entender o que ele está passando. Então, a gente ser verdadeiro com o profissional ajuda para a gente ter mecanismo de ação para controlar a ansiedade. Por exemplo, banana, o alface, por exemplo, a castanha do Brasil, né, que é a castanha do Pará, tem selênio. A gente tem vários alimentos que podem ajudar nessa produção da serotonina, do cortisol, e que vão ter benefício nesse controle da ansiedade. Então, se a gente conseguir uma verbalização do paciente que ele é ansioso, que ele come por ansiedade, que ele às vezes não consegue controlar a alimentação, eu posso ajudar muito mais do que o paciente que não me verbaliza. Às vezes a gente percebe na consulta, e eu até tento ajustar isso e colocar para o paciente. Mas quando o paciente às vezes é muito restrito, muito reservado, eu não consigo perceber. Então, se a gente não verbaliza, né? Sim, sim. Se a gente não ver, primeiro de tudo, o paciente tem que confiar em mim. Primeiro de tudo, o paciente tem que confiar em mim para eu entrar na casa dele e modificar o hábito. O que não é uma coisa muito fácil. Eu acho que é muito importante a gente também falar sobre alimentação nesse sentido, que isso pode gerar uma ansiedade. Às vezes um paciente tem um hábito alimentar que ele faz por 30 anos, que ele faz o mesmo café da manhã por 15 anos, e eu vou chegar ali e vou tirar ele da zona de conforto. Isso não é fácil. Também é por isso que é importante a gente verbalizar as dificuldades na consulta para eu não ser invasiva. Para eu não ser invasiva a ponto do paciente, não, eu não vou conseguir seguir isso, então eu não vou seguir nada. Por isso que é importante a gente verbalizar as nossas dificuldades. Eu tento respeitar ao máximo a rotina do paciente, os horários do paciente, as dificuldades do paciente, mas eu sempre ajudo mais quando a pessoa está disposta a me deixar entrar, né? Porque eu acho que eu tenho que ter permissão. Primeiro eu tenho que ter a permissão do paciente de entrar na casa dele. Quando o paciente me permite verdadeiramente mudar um hábito, as coisas funcionam de forma muito positiva. Eu tenho muito sucesso. Eu tenho muito sucesso com paciente de controle de ansiedade, inclusive, da gente conseguir trabalhar em conjunto com a psicologia, a gente colocar os alimentos que auxiliam, tem opções de chá que auxiliam, a gente tem vários mecanismos de ação que a gente pode utilizar determinados alimentos para controle da ansiedade. Então, é muito importante o paciente verbalizar e sem medo, porque é lógico que a gente está vivendo uma nova época, né, Grazi? Sim. Onde o profissional de saúde ele está muito mais próximo. A gente não está aqui numa posição julgadora. Eu acho que isso infelizmente acontecia por muito tempo. Às vezes ainda acontece, infelizmente, mas a gente não está aqui numa posição julgadora. A gente está aqui numa posição... Eu sempre brinco que a nutricionista é o profissional que mais barganha do mundo. É a profissional que vai fazer o quê? Eu vou tentar escutar o meu paciente, ele vai falar para mim, Isadora, eu preciso comer um pão francês 5 da tarde. Eu vou tentar montar um cardápio que seja nutricionalmente correto e que ele consiga fazer isso. Existe milhões de maneiras de montar um cardápio nutricionalmente correto, mas ele vai funcionar para aquele paciente? Então, eu acho que o mais importante é isso. O cardápio ele não tem que ser perfeito. O cardápio ele tem que ser reproduzível pelo aquele paciente. Nutricionalmente correto é minha obrigação, tá? Nutricionalmente correto é minha obrigação. De calorias, de ajustar os micronutrientes, o quanto tem que entrar de cada grupo alimentar,
o quanto tem que entrar de cada micronutriente, dependendo da situação patológica desse paciente. É minha obrigação. Mas o cardápio vai funcionar ou não, vai depender se ele vai conseguir seguir. E também faz parte do meu trabalho com que ele consiga seguir. Então, quando você for procurar a ajuda de um profissional, seja comigo ou seja com outro colega, é importante você verbalizar as suas dificuldades. É importante você montar o planejamento alimentar com o profissional, para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível dentro da realidade que esse paciente precisa. Né? De cada um. Sim, e porque é diferente. É diferente. Às vezes, uma coisa que é muito fácil para mim não é fácil para outra pessoa. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade, mas a gente tem que entender o que o paciente precisa, o que o paciente consegue executar e melhorando isso gradativamente. Porque também não é uma coisa imediatista, é um tratamento, né, Grazi? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente falar aqui. Nenhum tratamento é imediatista. A gente não vai resolver uma ansiedade patológica em 15 dias, em um mês, né, amiga? A gente tem um trabalho, é um trabalho, é um esforço de toda a rede de apoio daquele paciente. É um esforço do paciente, mas dos profissionais que estão envolvidos também. Então, é importante falar que é um tratamento, não é uma decisão aleatória de, não, eu não vou ser mais ansioso a partir de agora. Não é assim que funciona, né, Grazi? Assim. E uma coisa muito importante, né, Isa, você ter falado sobre isso, porque o que acontece com os pacientes, né? Nós estamos vivendo numa era do imediatista, né? As pessoas estão muito imediatas. Tudo tem que ser para ontem, não é para amanhã, é para ontem. O trabalho, as exigências é para ontem, você se cobra para ontem. Então, o que eles querem? Bom, eu fui na terapia hoje, falei sobre a minha demanda, ela me passou algumas dicas, pô, passou. Não é assim. Eu fui na nutricionista, ela fez, pô, a primeira semana, estou aqui medindo, porque tem aqueles pacientes também que entram naquele processo de ficar se medindo, de ficar se pesando, né? E aí isso também fica uma loucura mental, só aumenta mais a ansiedade, faz aquele paciente não dormir bem. E a gente sabe o quanto o sono, ele além de recuperar o teu lado emocional, o teu lado físico, o teu lado mental, também ajuda nessa perda de peso. Então, o que acontece? O ansioso, ele quer tudo para ontem, né? Ele não sabe esperar, né? Ele quer tudo, não, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E tem que ter calma, tem que aprender a viver um dia de cada vez. Hoje, o que tem para hoje? Eu adoro essa frase. Eu uso muito com os meus amigos, no consultório. O que tem para hoje? O que eu vou fazer hoje para me ajudar? Né? O que eu vou fazer hoje para eu me sentir bem? O que eu vou fazer hoje para me priorizar, para me cuidar, para me amar? E quando você se alimenta bem, quando você usa as redes sociais para ver coisas positivas que elevam o teu pensamento, que elevam a tua energia, quando você tem trocas, né, em relacionamentos de amizade, do trabalho positivas, isso tudo favorece o teu dia. Agora, quando você está no ambiente doentio, né, você está no processo de ansiedade, tá dentro de uma casa, morando com outras pessoas, né, da sua família, ou às vezes em repúblicas, né, porque cada caso é um caso. O que acontece? A pessoa sabe que você está de dieta, porque a pessoa compra pizza, a pessoa compra refrigerante, a pessoa compra chocolate. Então, está auto-sabotando o teu processo. Então, é muito importante ter essa rede de apoio psicológica para você poder se abrir, falar dos seus sentimentos, falar dos seus pensamentos negativos e pedir ajuda, mas também na hora de uma dieta, a pessoa está ali naquele acolhimento. Mas a minha família toda é magra, não precisa emagrecer. Legal, mas eles precisam te respeitar. Né? É isso que é muito importante. Quando a gente ama alguém, a gente precisa respeitar. Aquela pessoa tem uma dificuldade com isso. Então, eu vou ser parceiro, eu vou ajudar. Eu não vou simplesmente levar aquela pessoa para se autodestruir, né? Para não se amar.
né? Porque às vezes o que que acontece, né? Que eu vejo muito no consultório, as pessoas ou trabalham ou têm relacionamentos, né, pessoais altamente destrutivos Com e certeza. que são gatilhos dessa ansiedade, né? Sim, Porque a sim. gente sabe muito bem que a comida é a maior fonte de prazer, né? É Com uma certeza. fonte de prazer Rápida, imediata, sim. E a rápida, gente né? acaba. As As coisas gostosas são bem baratas, né? Então é fácil acesso. Sim, E aí o que que acontece? A pessoa fica nesse ciclo vicioso, nessa zona de conforto, onde ela não se ama, não se respeita, não consegue buscar ajuda, ou quando busca ajuda, fala, 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 mas quando sai do contexto terapêutico, ela não consegue colocar em prática, sim, porque não tem esse apoio, não tem essa rede, não tem esse amor verdadeiro. Porque quando você ama e vê alguém se autodestruindo, você vai pegar aquela sim, pessoa na mão, você vai dar um sim, abraço e falar, eu tô com você. Eu posso amar sim, o doce, eu posso amar a massa, mas se para você é sim. importante comer legumes, verduras, carnes e etc., eu vou te acompanhar, porque você é uma pessoa importante para mim. E eu vejo que isso falta. Falta esse Isso falta. cuidado, Isso né? falta, Falta esse Grazi. Eu vejo apoio. isso, eu vejo isso também todos os dias no consultório, e é uma coisa muito difícil, porque você não pode cobrar isso de ninguém. Isso tem que ser uma coisa construída aos poucos. Então, por isso que é importante a gente verbalizar quando alguém da família, quando algum amigo, ou quando algum colega de trabalho passa do limite. Se você não verbalizar, as pessoas nunca vão saber que você não se sente bem quando acontece isso. Então, se Isso. você fala, se você não verbalizar, poxa, olha só, vamos parar de pedir pizza, porque isso não está me ajudando, eu preciso que você me ajude. Então, se você não verbaliza isso, muitas vezes quem está do teu lado não está vendo ou não está enxergando da mesma forma que você. Então, eu acho que é muito importante a gente verbalizar para quem convive com a gente que você está precisando de ajuda e que o teu comportamento vai ser modificado. Voltou, amiga? Voltou. Tá voltando, tá Tá voltando. voltando. Voltou, meu amor, Então, mas, voltou. mas então, você concorda comigo? É extremamente importante que a gente possa verbalizar para quem convive com a gente que não tá legal. Poxa, todos os dias eu chego em casa e você comprou chocolate ou comprou alguma coisa que a pessoa tem muita dificuldade em resistir e tá passando por um momento difícil. Então, você tem que ter a liberdade de poder verbalizar e a partir do momento que for verbalizado, você respeitar aquela pessoa, né, Grazi? Então, isso Sim. faz parte do tratamento. Então, eu acho que muito importante, a gente tem que lidar com os nossos medos, com a ansiedade, mas a gente também tem que quebrar barreiras de comportamento. Porque Por eu isso, acho que uma das coisas mais difíceis que eu percebo é as pessoas verbalizarem. E às vezes coloca culpa mesmo, coloca culpa. Ah, eu não consigo seguir um tratamento porque o meu marido não me ajuda. Eu não consigo seguir um tratamento porque o meu pai todo dia compra, ou chego em casa ele fez alguma coisa. uhum, Então, eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer com frequência, porque nós somos responsáveis pelo nosso próprio corpo, pela nossa própria alimentação, por quem nós somos. Então, a gente tem que amar quem a gente é e se dar o devido respeito. E a gente começa verbalizando o que nos incomoda. por isso, Isa, que a psicoterapia é tão importante. Porque quando, né, eu identifico isso nos meus pacientes, Uhum. eu trabalho com esse medo que eles têm de conversar, de se Sim, abrir, né? Por que que tem que agradar e dizer sim para tudo? Por que que não pode chegar em casa com outro tipo de alimentação? Por que que não pode chegar em casa e conversar, gente, olha, estou fazendo terapia, fui nutricionista, estou me cuidando, estou me amando e conversar. Tem muitas pessoas que fazem tudo em off, por sim, vergonha, por medo sim, de não serem aceitas, porque são chamadas de loucas,
Nossa, é muitas Sim, coisas. Então, sim, como o diálogo, como o falar e como essa psicoterapia, onde você passa a olhar para você com amor, ela é transformadora. Porque quando você sim. se ama, você pode até sair com as suas amigas, né, com a família, com alguém, e num dia comer uma coisa diferente, mas você sabe qual é o teu caminho, você Sim, sabe quem sim, você é no mundo. Você não precisa dizer amém para todo mundo. A única sim. pessoa que você tem que dizer amém é para você. Eu estou feliz com essa escolha, eu estou feliz com o que eu estou fazendo comigo, porque muitos alimentos pode ser que só engorde Sim, alguém, mas tem alimentos que a gente sabe que é veneno para o organismo de muitas pessoas. E sim, aquele alimento, ele não vai apenas engordar as pessoas. Aquele alimento, ele vai fazer mal para aquela sim, pessoa. Ela vai sim, sentir dor, ela vai passar mal, ela vai ter desconforto abdominal. sim. Então, o que que essa pessoa está fazendo com ela? Isso é Ela tá amor, se agredindo. Ela, primeiro, ela tá se agredindo, né? Mas a né? partir do momento que você enxerga isso, a gente tem que romper esse ciclo. Então, o trabalho, eu acho que o primeiro trabalho é identificar. Primeiro trabalho é identificar. A partir do momento que você identifica, a gente consegue ter mudanças de comportamento para auxiliar no tratamento. Então, Uhum, acho que é interessante a gente falar também, Grazi, que além da psicoterapia, além do tratamento alimentar para ansiedade, a atividade física é um isso. excelente Excelente tratamento. falar sobre É, isso agora. a meditação é uma excelente opção de controle de ansiedade. Ligar para uma amiga. Então, assim, eu estou num período, estou num dia muito ansioso, eu ligo para uma pessoa que eu gosto. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer alguma coisa que faz você sair daquela zona de conforto que você se enfiou. Então, você pode fazer um curso, você pode aprender alguma coisa nova, você pode assistir uma série. Eu adoro um romance, assiste, leia um romance. Então, a gente pode começar, depois que você já está em tratamento, a gente pode começar a trabalhar a nossa relação com a ansiedade de forma mais positiva, Sim. tendo algumas mudanças de comportamento. Exatamente, né? Como praticar a respiração, né? Isso. Como é importante a gente parar, fechar os olhos, colocar a mão no peito, respirar profundamente, solta o ar bem devagar pela boca. Isso, gente, é maravilhoso. Fazer esse exercício 10, 15, não importa quantas vezes, mas de manhã e à noite, e de repente, dependendo do teu dia a dia, também à tarde, é muito bom, né? Você identificar quais são esses pensamentos intrusos, negativos, que estão te autodestruindo, que estão fazendo você não confiar, não acreditar em você, ou que estão gerando medo, um pavor terrível, e começar a questionar esse pensamento. Muito desses pensamentos, a nossa mente mente para a gente. Sim, Eles não são reais. Então, também é importante a gente o quê? Ir combatendo eles, né? Tomar um chazinho. Ah, não gosto de chá. sim. Poxa, compra aqueles óleos, né, para botar na casa no umidificador. Isso ajuda pra caramba, né? Come alimentos também, né, que favorece esse equilíbrio, né? Como é importante a gente buscar fazer algo que a gente gosta, como ler um livro, né? Caramba, eu estou Sim, muito muito agitada. Bota uma música mais baixa, respira, entra naquela energia, faça uma meditação sim. guiada, não precisa ficar sou ansioso, vou ficar Não Não, vai dar uma meditação certo. Sim, guiada, que vai passar tudo que você tem que fazer. Não precisa ser até o final, mas comece a trabalhar com a sua mente para você vivenciar o momento atual. Não no futuro, não amanhã. O que que tem para hoje? O que que eu vou fazer hoje? Ah, eu estou muito ansiosa, estou com vontade de comer, eu estou pensando um monte de bobagem. Caramba, eu vou ligar para alguém, como você falou, né? Eu vou deitar um pouco antes, eu não vou ficar no celular até eu dormir, porque a isso. gente sabe, né? Tem estudos que as luzes, Isso. que ficar na rede, isso aí tira o sono, isso Eu vai vou gerar um tomar pouco um de. banho. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para os pacientes é, por exemplo, você passou um dia muito agitado, você está um pouco ansioso por alguma questão da sua rotina. Chega em casa, faz as suas refeições, ajuda o teu filho com o dever de casa, enfim, faz tudo o que você tem que fazer.
na hora que você for, vou começar a me preparar para o descanso, toma um bom banho, um chazinho de camomila, um chazinho de mulungu, melissa ou erva cidreira. São ótimas opções para você começar a entrar num período de mais calma. Se você não gosta dessas opções, procura tomar um banho à meia luz, um banho com menos luz. E não ligue aparelhos eletrônicos depois desse banho. Sim. Pode botar uma musiquinha, eu sempre indico isso, bota uma musiquinha, bem aquela musiquinha ambiente no celular, com baixa quantidade de luz, e Luz, deita e tenta dormir relaxar. sem muito aparelho eletrônico. É uma coisa que eu Uma coisa gosto que de eu fazer gosto, pessoalmente. É uma uma coisa coisa que que eu vale muito a gosto pena muito tentar. é leitura, ler um livro, pode ser um livro, um romance, um autoajuda, uma coisa leve, não é nenhuma coisa policial, de suspense, que você vai ficar Sim. tenso, não. É sempre o quê? Baixar a tua energia. O que que a gente faz quando tem um filho, né? A gente não dá o banhozinho nele, bota ele para dormir, apaga a luz, bota a luzinha do abajur, não faz as orações, dependendo da sua religião, e conversa. É a mesma coisa com você, É a né? O higiene sono, do sono, né? É a higiene do sono. é higiene do sono e como ele é importante. Sim. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Acho que a gente deu várias dicas, né, Isa? A gente conseguiu esclarecer, deixar bem claro o que é ansiedade, o que que é o patológico, a forma que a gente tem de ir combatendo. Mas, por favor, sejam sinceros com vocês. Falem, conversem, expressem as suas emoções, os seus pensamentos com uma pessoa de confiança. Peçam ajuda. Não tenham medo, não tenham vergonha, porque a sua vida é especial e com certeza a sua vida é mais especial ainda para alguém, né? Então não se autodestrói, né? Não se autodestrói por medo, por vergonha, por nada disso, né? Infelizmente o nosso horário, a gente É, está aqui já na reta final, né? Já são 8h57, né, sim. Isa? Foi Você tem ótimo, alguma né? coisa para poder falar agora para Sim, finalizar? eu acho assim, gente, se você estava esperando alguma motivação para cuidar de você mesmo e para cuidar da sua ansiedade, depois dessa live não falta mais. Então, não tem mais dúvida do que é a ansiedade e de várias coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia para melhorar a nossa relação com a gente mesmo. Então, eu estou aqui à disposição para quem se identificou, para quem quer me verbalizar alguma dificuldade específica na alimentação, para a gente trabalhar isso no dia a dia no consultório. Mas é um prazer sempre falar contigo, Grazi. Ai, esse eu amo, né? Amo demais falar com você. Eu também estou aqui à disposição, se alguém quiser me seguir, @psicóloga Graziele, pode me mandar direct, mas vamos nos cuidar, vamos nos amar, porque a nossa vida é algo primordial. Se a gente não se amar, a gente não consegue amar o próximo, a gente não consegue ser alguém bom para a gente nem para o outro. Sim, Então, Isa, obrigada. Muito nada, foi obrigada por essa ótimo. noite maravilhosa. Agradeço Foi aqui os ótimo. meus amigos, a minha família, meus Minha família pacientes, todos também. que estão presentes. Um beijo no coração de todos vocês. E, por favor, busquem ajuda. Se amem. E obrigada, tá, Com amiga? certeza. Ó, Muito foi obrigada. ótimo, foi muito bom. E a gente continua aprendendo uma com a outra, né, amiga? Sempre, sempre, para sempre. Um beijo Com grande, certeza. gente. Boa Um beijo, noite. gente. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.